Bom, pessoal, para dar continuidade aí, concluir glândulas, né? Vamos falar sobre a glândula tireoide, certo? Bom, a glândula tireoide é uma glândula ímpar, voluminosa, localizada na porção anterior e medial do terço inferior do pescoço. Nós podemos encontrar ela, se a gente tomar como referência anatômica a coluna vertebral, nós podemos encontrar ela na altura de C5 e C7, ou se nós tomarmos ela como referência anatômica com essa estrutura que eu desenhei aqui, a traqueia, ou melhor dito, conduto laringo-traqueal, nós vamos encontrar essa glândula entre o cartílago cricoides, que está representado aqui nessa cor preta, cartílago cricoides, até o sexto anel traqueal. Esse aqui seria o sexto anel traqueal e esse aqui seria o cricoides. Essa seria a altura da glândula tireoides, na cara anterior e medial do pescoço, no terço inferior desse mesmo. Pois bem, a glândula tireoide é uma glândula encapsulada, ela possui uma cápsula fibrosa, que é a chamada cápsula verdadeira, e por fora dessa cápsula fibrosa existe uma outra cápsula que é chamada de cápsula falsa, porque está constituída pela aponeurose dos músculos do pescoço, certo? Essa glândula tireoides cumpre uma função essencial para o metabolismo do corpo, sobretudo com a produção dos hormônios tireotrofina e tiodotironina, né, o T3 e o T4 que a gente conhece. A glândula tireoide é o principal depósito de iodo do nosso corpo. Bom, essa glândula então, nós vamos poder observar nela dois lóbulos e um istmo, ou seja, dois lóbulos que são anterolateral à traqueia, ou seja, que eles estão ocupando uma porção, a maior parte dela ocupa a porção lateral da glândula. Dessa altura eu vou tomar aqui como referência, certo? Do cartílago cricoides até o sexto anel traqueal, ou também pode ser desde C5 a C7, se nós considerarmos as vértebras como altura, ok? Então aqui nós vamos ter um lóbulo esquerdo e um lóbulo direito, certo? Assim. E um istmo, que é uma estrutura que une esses dois lóbulos, okay? O que dá para a traqueia uma aparência de letra H, ok? Eu vou dar uma escurecida aqui no centro dela, só para a gente conseguir identificar bem o istmo. Essa estrutura que eu estou pintando aqui se chama istmo ou ismo, né? Mais em espanhol, né? Istmo. Esse istmo, essa palavra deriva do grego e significa união mesmo, né? Significa conectar. Então o istmo está unindo o lóbulo direito com o lóbulo esquerdo, certo? Então esses lóbulos estão anterior e lateral à traqueia. Ele é convexo porque ele está abraçando, ele é côncavo porque ele está abraçando a traqueia, ok? E esses lóbulos estão então por baixo do cartílago cricoides e a nível da sexta até, né, o sexto anel traqueal, ou até a vértebra de número 7, C7, cervical, ok? Em algumas ocasiões se identifica um terceiro lóbulo, que eu não vou representar, mas esse lóbulo se origina do istmo e ascende às vezes até o cartílago cricoides. Esse terceiro lóbulo é inconstante e se denomina lóbulo piramidal, porque quando ele está presente ele forma uma espécie de pirâmide, e também pode se chamar lóbulo de Lalouette, ou seja, o T é mudo no final e são dois L's, Lalouette. Bem,
O istmo da glândula tireoide mede aproximadamente 1 centímetro de longitude e alguns autores descrevem uma concavidade, uma convexidade. Eu nunca lembro o que é côncavo. Côncavo é concavo, ou seja, descrevem uma concavidade no borde superior, ou seja, seria aqui, e uma concavidade no borde inferior. Nos dois bordes do istmo surgiria então uma concavidade, ok? Mede mais ou menos 1 centímetro, como a gente disse aí, e beleza. Os lóbulos, logicamente que é a estrutura que conecta, né, os dois lóbulos. Quando a gente fala dos lóbulos em si, nós vamos observar que esse lóbulo possui um vértice, uma base, certo? E 3 caras. Uma cara que é externa, que a gente pode dizer anterior, mas que é externa, assim está na literatura, externa. Uma cara que é interna e uma cara que é posterior, ok? Essas caras, né, se a gente for analisar essa cara interna dela, a gente vai ver que é uma cara côncava, né? Vai ser a parte interna dessa glândula. Então já vou mencionar cada cara. Então, só para repetir, né, nós temos então 2 lóbulos e um istmo, sendo que esses lóbulos possuem um vértice, uma base e 3 caras, ok? Os lóbulos, por questão de medida, o lóbulo transversalmente, esse lóbulo mede aproximadamente 7 centímetros. Longitudinalmente, ele mede aproximadamente 3 centímetros. E de grossor, ou de antero-posterior, ele mede aproximadamente 1,25 centímetros, certo? De profundidade ou de espessura, né? De grossura, 1,25 centímetros. Pois bem, analisando primeiro essa cara, que isso é uma vista anterior, mas o nome da cara é cara externa. Essa cara externa, ela se relaciona principalmente com a musculatura do pescoço. Os músculos, se relaciona com o maior músculo, né, do pescoço, que é o esternocleidomastoideo. Depois ele vai se relacionar com os músculos que na literatura se descreve como músculos infraioideo. E esses músculos infraioideios são o esternotiroideo, o glenoioideo, esternoglenoioideo, o esterno-homoioideo. Esses músculos são os que se relacionam na cara externa da glândula tireoide. Quando a gente fala da cara interna dessa glândula, ou seja, a cara que está formando a concavidade e está se relacionando aí diretamente com a traqueia, seria a porção da cara que está em contato com a traqueia, abraçando ela, né? A porção assim de dentro, que está abraçando a traqueia. Então se ele relacionaria já de imediato com a traqueia e com o esôfago. Vamos lembrar que o esôfago está passando por trás da estrutura traqueal, então existe uma relação aí com a traqueia e com o esôfago. E a parte também está se relacionando com o nervo laríngeo recorrente. Vamos lembrar que o nervo laríngeo recorrente ele está descendendo aí profundamente para poder dar a inervação da laringe, né? E terminaria aí por cima e depois vai dar algumas outras raminhas. E a cara posterior dessa glândula, que seria a cara mais profunda de todas, ela vai estar relacionada com os músculos paravertebrais, ou seja, já com os músculos lá da coluna vertebral, com a cadeia simpática do sistema nervoso, que também é vertebral, paravertebral, e com o pacote vásculo-nervoso do pescoço. Ou seja, o pacote vásculo-nervoso do pescoço seria a artéria carótida primitiva, o nervo vago e a veia jugular interna, certo? A parte disso, essa cara posterior também vai apresentar as glândulas paratiroideias. Essas glândulas paratiroideias são 4 glândulas, geralmente,
duas superiores e duas inferiores, ou seja, um par em cada lóbulo, né? Superiores e inferiores, e tem função totalmente diferente da glândula tireoide. Ela está anexada, conectada à glândula tireoide, mas sua função é totalmente diferente. As glândulas paratireoides, elas têm uma função essencialmente reguladora do metabolismo do cálcio, ou seja, tem muito a ver com o metabolismo ósseo. Ela equilibra a concentração de cálcio no sangue e depositado no osso, ou seja, ela controla a calcemia, né, ou a calcemia em espanhol, por meio de um hormônio produzido pela paratireoide que se chama parato-hormona, certo? Também a gente pode dizer aí a respeito da inervação e a vascularização, que não é muito difícil. A gente já viu irrigação, e a gente lembra que a artéria carótida superior tem origem na artéria carótida externa. A carótida externa, quando ascende, dá origem à artéria tiroideia superior. A artéria tiroideia superior, então, rama da carótida externa. Em contrapartida, a artéria tiroideia inferior é rama do tronco bicérvico tiroescapular, que é um tronco que se origina na subclávia. Esse seria a outra rama. E também existe, é inconstante, mas também existe uma artéria tiroideia medial, que pode ser originada, é inconstante, bem inconstante, mas que tem origem no tronco braquiocefálico ou na carótida primitiva direita, ainda que pode encontrá-la sendo originária de outros lugares, de outras artérias aí do pescoço. A inervação da glândula tireoide, ela está dada de uma forma secretomotora pela cadeia cervical, pelos gânglios da cadeia cervical, né? Ou seja, uma inervação simpática. E também ela possui uma inervação parasimpática pelo nervo vago, mas que até o presente momento não se tem uma função específica para essa inervação, né? Não está muito claro qual é a função da inervação parasimpática na glândula tireoide, ok? Insistindo aqui um pouquinho no istmo, esse istmo, o borde superior dele está formado pelo primeiro cartílago traqueal, ou seja, o meu istmo ficou bem baixo, né? Ele deveria estar um pouquinho mais em cima, e o borde inferior dele está constituído pelo segundo cartílago traqueal, ok? Depois, acho que isso é praticamente tudo. A inervação da glândula paratireoide também vai estar dada pelas artérias tireoideia inferior e superior, certo? E bom, é isso. A localização da paratireoide seria na cara posterior da glândula tireoide, certo? Bom, isso é tudo de tireoides.